Bom, senhores, já está gravando para o mundo inteiro, né? Então, lembrando, né? Quem perdeu algumas das nossas duas aulas anteriores, tá lá no canal, tá? Dá uma olhada, vale a pena. Às vezes faltou, não prestou atenção, né? Perdeu ali, ficou com sono. Então vai lá assistir lá o vídeo lá, tá? Eu acho que hoje vai ser a nossa última aula desse assunto. Aí na aula que vem a gente só vai fazer exercícios para ficar craque aí no conteúdo, tá? Movimento circular. Ó, vamos fazer uma breve revisão então, né? Porque são muitos conceitos e aí vai acumulando e acaba esquecendo, né? Se perdendo. Acredito que daqui uma hora a gente já encerra para liberar os senhores, né? Pro intervalo aí. Pro almoço, pro almoço. Ó, no intervalo do almoço, né? 11h15 a gente acaba, tá? Então, ó, a gente começou a falar de deslocamento linear. O que significa deslocamento linear e angular? Deslocamento linear, quando você tem um movimento circular, lembra que nós falamos, né? Vou colocar aqui, eu nunca coloco, né? Hoje é dia 13. Quando você tem um movimento circular, você tem lá o eixo do movimento, né? Aí você tem o corpo. E ele percorre um movimento curvo. Deslocamento linear é quanto que mede essa linha que ele percorreu. Tá? Qual que é o nome daqui do eixo até a superfície aqui? Esse aqui é o raio. Ó, esse deslocamento e o angular, qual que é? É esse aqui, ó. É o quanto que ele girou. Então, o deslocamento linear é o quanto que ele andou aqui, ó, em cima dessa linha, e o deslocamento angular é o quanto ele girou. E aqui é o raio. Existe uma fórmula que associa essas três grandezas, né? Deslocamento linear é igual ao raio vezes o ângulo, né? Beleza. É isso aí, né? Velocidade linear. Agora, velocidade linear é o seguinte. Imagine que você tenha, de novo, mesmo exemplo aqui. Então você tem aqui, né? Agora você tem dois corpos. Opa. O redondo e um quadrado, né? Ó, ambos têm o mesmo ângulo de giro, ou seja, eles têm o mesmo deslocamento angular, mas tem, né, deslocamento linear diferente. Quem tem maior deslocamento linear? O quadrado ou o redondo? O quadrado, né? A linha que o quadrado percorreu foi maior. Então eles saem daqui, giram aqui, por exemplo, em 1 segundo. Quem que teve maior deslocamento, maior velocidade linear? Aí você vê, ó, o quadrado, ele percorre toda essa linha em 1 segundo. O redondo também, porque eles giram no mesmo tempo, né? Então, como eles giram no mesmo tempo, quem que teve que ir mais rápido? O quadrado. O quadrado, porque ele percorreu um espaço maior no mesmo tempo, tá? Então, a velocidade linear. Só que quem teve velocidade angular? Com relação à velocidade angular, a velocidade angular dos dois é a mesma. Por quê? Eles giraram no mesmo tempo, né? Em 1 segundo eles fizeram o mesmo ângulo. Só que um teve maior velocidade linear do que o outro. Sacou?
Nós vimos também a equação do movimento circular. O que é? Ó, a equação do movimento circular. Vou fazer aqui. Vou fazer aqui. Vamos fazer um paralelo com o movimento linear, movimento retilíneo em linha reta que os senhores viram lá no primeiro bimestre com o professor, né? O Chió. Então você tem lá, vamos supor que você tenha um carrinho, ele sai dessa posição inicial S0, vai até a posição final com uma certa velocidade constante. Então, qual que é a equação que associa isso daqui, né? Posição final, posição inicial, velocidade e o tempo. É o nosso só sorvete, né? Então, isso. Então, posição final é igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo, né? Só sorvete. É a equação do movimento retilíneo com velocidade constante, ou retilíneo uniforme. Existe uma equação também, essa aqui é chamada equação horária do movimento. Existe também uma equação para movimento circular uniforme. Então, se você tem lá uma roda gigante, alguma, né? Aí aqui você estabelece que é o ângulo zero. Aí o corpo ele está aqui, ó, fazendo o ângulo inicial, θ, zero, e ele vai até aqui, por exemplo, o ângulo final, θ, f. Então, o ângulo final é igual ao ângulo inicial mais velocidade angular, né, a velocidade de giro, vezes o tempo. Então, nós vimos, né, que existe também a versão do movimento circular para essa equação do movimento. Não se preocupe que na aula que vem a gente vai trabalhar bastante com esses, né, a gente vai retomar, fazer bastante exercício. Hoje, só estou fazendo uma breve revisão. A prova, nós vamos ver a prova, temos que ver, eu tenho que ver lá como que faz para imprimir, quanto tempo eu tenho que mandar antes para ver, né? Mas a gente pode fazer uma avaliação desses conteúdos, né? Já são 3 aulas desse conteúdo, então... Né? Ó, para hoje, nós vamos falar de aceleração centrípeta e, não coloquei aqui, né? Transmissão do movimento, tá? Vamos começar com a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta surge dessa questão aqui, ó. O que é necessário para haver o movimento circular? E aí, você, né, intuitivamente vai responder que é a força centrípeta. Imagina a seguinte situação, você... Com certeza aqui já brincou disso com um coleguinha, quando era mais criança, né? De pegar na mão do coleguinha e girar. Já fizeram isso? Aí fica girando, né? Reparem numa coisa. Enquanto você está girando com o seu coleguinha, você está fazendo uma força. Você está puxando o seu coleguinha para você, não é verdade? Você está puxando o seu coleguinha para você. E o seu coleguinha também está te puxando para ele. Essa força é a chamada força centrípeta. Então você está puxando o seu coleguinha e o seu coleguinha também está te puxando, exercendo assim então uma força chamada centrípeta. Essa força, ela é característica de um movimento circular. Todo movimento circular tem esse tipo de força chamada centrípeta. E aí vocês verão mais na frente, com as leis de Newton, que quando você exerce força em um corpo, você também exerce sobre ele uma aceleração. Então, quando você empurra um corpo ou puxa, você vai estar acelerando esse corpo. Então, esse coleguinha, ele está fazendo uma força em você. Você está sendo acelerado para o centro. E essa aceleração se chama aceleração centrípeta. Entendeu? Então tem uma fórmula para calcular essa aceleração aí. Isso se explica também, por exemplo, quando você pega um balde e começa a girar ele e a água não cai, né? Também acontece devido a isso, né?
Por que que a água não cai? Porque é o seguinte, ó, quando você está fazendo esse movimento circular, a água ela vai ocupar as beiradas por conta de uma força que é difícil falar sem ter falado antes de inércia, né? Tem que falar primeiro da lei de Newton para poder explicar esse fenômeno. Mas basicamente é o seguinte: vamos supor, por exemplo, que você está dentro de um ônibus e o ônibus faz uma curva. O que que você sente? Você sente o seu corpo querendo ser lançado para fora, né? Porque você está em linha reta, aí de repente vem uma curva. A tendência do seu corpo é querer continuar em linha reta, né? Então por isso que você sente lançado um pouco para fora, assim, né? É mais ou menos o que acontece com a água também, tá? Quando você gira a água ela vai sentir a mesma sensação como se fosse você dentro do ônibus sendo lançado para fora. Basicamente isso. Então, ó, qual que é a fórmula da aceleração centrípeta? Quando você tem um corpo fazendo movimento circular, ele apresenta uma velocidade chamada velocidade linear, que é a velocidade percorrida em cima da linha da trajetória linear. Tem o raio, R, e a aceleração centrípeta, que é a que está voltada para o centro. Então, a aceleração centrípeta é velocidade ao quadrado dividido pelo raio, tá? Beleza. Então, essa é a fórmula. Não vou nem demonstrar, porque senão aí vai ficar muito maçante, né? A matemática é bem... Essa é a fórmula, acredite, tenha fé, que é isso aí. Tá? Aí, ó, que a gente acabou de explicar. João e Ana estão em uma viagem, aí de repente, em uma curva, eles se sentem lançados para fora. Na verdade, eles não estão sendo lançados para fora. Só existe o quê? O corpo querendo andar em linha reta e o carro vira, ele... Né? Então, até o momento, nós vimos essas 3 formulazinhas aí. Na verdade, tem mais uma formulazinha, né, que a gente viu que não está aí. Então, ó, tem a fórmula do comprimento do arco, né, que é a fórmula do deslocamento linear, que é o raio vezes o ângulo. Tem a fórmula da velocidade linear, que é o raio vezes a velocidade angular. E agora a fórmula da aceleração centrípeta, que é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. E nós vimos também a fórmula do período, né? Período é igual a 1 sobre frequência, né? Então até agora nós já vimos 4 formulazinhas. Né? 4 formulazinhas. Hoje nós vamos ver mais 2. Beleza? Topperson, muito bom. Vamos então para pequenos exercícios, só para captar. A aceleração centrípeta sempre aponta para o centro da trajetória circular, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Se você tem uma trajetória circular, vai estar apontando para o centro dessa trajetória uma força chamada força centrípeta, que por consequência vai estar também tendo uma aceleração centrípeta. Top. Tranquilo, eu vou compartilhar o slide, de boa. A aceleração centrípeta aumenta conforme a velocidade do objeto diminui. E aí? Aí você tem que lembrar daquele exemplo que nós falamos de você segurar na mão do coleguinha enquanto está girando. Se você girar mais rápido, o que acontece com a força que você faz? Aumenta. A aceleração vai aumentar também. Tá? Então essa é falsa, né? Se o raio da trajetória circular diminui,
a aceleração centrípeta aumenta. E aí você tem que olhar para a equação. Então, ó, a aceleração centrípeta é igual a velocidade ao quadrado dividido pelo raio, né? Aí você tem que ter noção do que é uma grandeza diretamente proporcional ou inversamente proporcional. O que é uma grandeza diretamente proporcional? Quando você aumenta uma, a outra também aumenta. Inversamente ao contrário. Quando você aumenta uma, a outra diminui ou vice-versa. Então, quando você tem uma grandeza que está uma no denominador aqui, né? Uma fração. E a outra não. Se você aumentar o raio, o que acontece com essa razão aqui? Ela vai diminuir, né? Se você aumentar o denominador, mantendo a velocidade constante, se você aumentar o denominador, diminui a divisão. Não é verdade? Conseguem ver? É uma coisa, vamos supor, velocidade é 1, raio é 10. Se você aumentar o raio para 100, não vai estar diminuindo essa razão aqui? Então, se você aumenta o raio, diminui a aceleração, né? Ou se você diminui o raio, aumenta a aceleração. Então ele fala que se o raio diminuir, a aceleração aumenta. Verdade. Né? Isso aí. Beleza. Vocês são top. Olha o mapa mental aí para ajudar vocês. Não sei se tem interesse ou não, mas quando eu compartilhar o slide, vocês podem se inspirar. Vocês sabem o que é um mapa mental? Então, mapa mental, para quem não sabe, você coloca o tema central aqui, você vai colorindo, fazendo desenhozinho, para ficar enfeitado, né? Depois eu compartilho com vocês. Peguei na internet. Aí um exercíciozinho aí, ó. Um carrossel completa uma volta em 10 segundos. Determine o período de rotação e a frequência do movimento. Um típico exercício de prova. Faz de conta que está na prova. E aí? E aí? Tempo. Ó, tem um aí que não precisa nem de calcular. Vamos lá. Senhores sabem o que é carrossel, né? Carrossel é aqueles cavalinhos que ficam girando no parquinho. Aí vai fazendo um movimento circular. Aí ele fala o seguinte, o carrossel demora 10 segundos para fazer uma volta. Que informação que é essa? Esse daí, ó, é o período. Período tem a letra T representando. Eu acho que é por conta do inglês, né? T, tempo, né? Times, né? Times. Tempo. Deve ser por conta disso. Muitas letras da física é por conta do inglês, né? Por exemplo, o S, a posição é porque é space. Por isso que coloca S. Ó, período. O período aqui é o quê? 10 segundos. É o tempo que demora para fazer uma volta. Frequência. Aí você vai usar a formulazinha lá, né, que a gente acabou de escrever. Os dois são inversos. Então, período é igual a 1 dividido pela frequência, né? Ou frequência é igual a 1 pelo período. Eles são inversos. 1 dividido pelo período. O período é 10 segundos. Então a frequência vale 1 sobre 10 segundos, que é 0,1. 0,1 volta por segundo.
A unidade de frequência também pode ser dada em hertz. 0,1 hertz. Já ouviram falar de hertz? A corrente na tomada tem 60 hertz, né? Quer dizer que ela oscila 60 vezes por segundo. É hertz. Hertz. Essa unidade aqui é a mesma coisa do que 1 sobre segundo. Mas não vamos entrar nesse detalhe agora, não. Se atentem ao conceito. Então, 0,1 volta por segundo. Quer dizer que em 0,1 segundo tem um décimo da volta feita. Aí, ó, um bom exercício de prova, né? Pode colocar na prova um parecido com isso? Aí vai te colocar carrossel, colocar os mesmos dados, vai colocar o peão. Aí mudou, aí já não dá. Um peão gira 10 segundos, uma volta. Que peão é esse, né? Mas igual na prova fez esse daí uma vez. Joãozinho, tá. Aí na prova eu coloquei Mariazinha, tal. Os alunos foram reclamar, né? Porque não tava igual. Pô, o senhor fez na sala de aula Joãozinho. Aí na prova você coloca Mariazinha. Não sei, mudou, o senhor mudou. Então é isso aí. Mais um. Lá. Um carro está se movendo em uma pista circular de raio 100 metros a uma velocidade angular de 0,5 radiano por segundo. Calcule a velocidade linear do carro. Ixi, agora. E agora? Lembrem-se, quando vocês forem fazer um exercício de física, matemática ou química, tentem desenhar o problema. É importante. Então você tem um carro, fazer um carrinho aqui, faz uma curva. Então vamos fazer uma pista circular aqui, né? É um desenho mal, mas é um desenho. Ó, vejam, professor, mas o carro ele não está fazendo movimento circular. Sim, não está. Mas ó, esse pedacinho da curva aqui é como se fosse um pedaço de um círculo. Então é um movimento circular. Aquele pedacinho da curva. Esse pedacinho aí, ó. Onde que tem aqui, ó. Esse pedacinho é como se fosse, né, um círculo. Então vale as equações. Aí ele dá a informação, ó. Se você for fazer esse pedacinho da curva como se fosse um círculo, né? Você teria um raio de quanto que ele fala que é o raio? 100 metros. E ele diz que a velocidade angular do carro, 0,5 radiano por segundo. Opa, 0,5 radiano por segundo. Vocês lembram o que é radiano? É o pi, mas ó, vamos lá, para quem não lembra. Quando a gente vai falar de deslocamento angular, velocidade angular, geralmente é bom converter, né, de graus para radiano. Então, quando você tem, por exemplo, ó, aqui você tem 0 grau e aqui você tem quantos graus? 180 graus, né? Então, por exemplo, o relógio, quando ele faz isso aqui, ó, 180 graus, né? Daqui até aqui, 90. Mais 90, 180. Topperson. Aí o que acontece? Na matemática, acho que os senhores já viram isso de radianos, né? Um radiano é aproximadamente esse ângulo aqui, ó, de 57 graus. Mais ou menos isso aqui chama 1 radiano.
1 radiano. Então aqui são 2 radianos, né? Aqui 3 radianos. E aqui 0,14, né, radiano. Então 1, 2, 3,14 radianos equivale a 180 graus. Esse 3,14 tem um nome, é o π. Π. É, π. Então você tem uma fatia, 2 fatias, 3 fatias, mais um pouquinho. 3,14 radianos equivale a 180 graus. É só para a gente relembrar, né? Isso daí está gravado na aula passada, a gente, né, fez isso daí certinho. Aqui. Então o exercício ele já deu o ângulo em radianos, olha só. Não precisa nem converter. Ele está pedindo o quê? Velocidade linear. Ou seja, ele está pedindo a velocidade. O que é a velocidade linear do carro? É a velocidade que é mostrada lá no velocímetro do carro, no volante. Aquela velocidade que está mostrada ali, que é a velocidade do carro mesmo, linear. Quantos quilômetros por hora, né? Então, ó, velocidade linear é igual ao raio vezes velocidade angular. Velocidade linear, quanto que é o raio? 100 metros. Quanto que é a velocidade angular? 0,5 radiano por segundo. 100 vezes 0,5. E aí? 50, né? Como assim, professor? 50? 0,5 não é a mesma coisa do que 1 sobre 2? Então, 100 vezes 0,5 é a mesma coisa do que 100 vezes 1 sobre 2. 100 vezes 1 sobre 2 é a mesma coisa do que 100 dividido, né, por 2. 50 o quê? Metros por segundo. Então essa é a velocidade que está sendo mostrada lá no visor do carro, entendeu? É velocidade linear. Beleza? Quem? Bianca? Lian. Lian, vamos lá. Não apaga não? Então deixa eu voltar aqui. Tá acabando, moçada. Conteúdozinho, né? Conteúdo mais ou menos, né, moçada? Vamos lá. Olha aí, mais um exercício antes da gente ir para o nosso próximo tópico. Uma pedra está presa a uma corda e gira em um círculo de raio 2 metros com uma velocidade linear de 4 metros por segundo. Calcule a aceleração centrípeta da pedra. Então, novamente, né? Vamos fazer aqui o desenho do problema. Uma pedra presa a uma corda gira em um círculo. Então, tem uma pedra amarrada numa corda e ela gira em um círculo, ok? Então, tá aí. Aí ele fala que o raio, ou seja, a distância do centro até a pedra, vale quanto? 2 metros. E a velocidade linear está valendo 4 metros por segundo. Ou seja, a cada segundo a pedra vai andar quantos metros? 4 metros, né? 4 metros. 4. Então, tá? Tudo bem? E ele quer saber a aceleração centrípeta. Nós sabemos que isso daqui é um movimento circular. Existe uma força voltada para o centro do movimento.
Quando você está girando uma pedra, você tem que fazer uma força para o centro, puxando a pedra para ela fazer o movimento do círculo. Então, a aceleração centrípeta vale quanto? Velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio. Você tem essas duas informações. Quanto vale a velocidade linear? 4, né? 4 metros por segundo ao quadrado, dividido pelo raio 2. Quanto que é 4 ao quadrado? 2 metros, né? As unidades estão certas, tal. Então fica 16 metros ao quadrado por segundo ao quadrado, dividido por 2 metros. Então fica 8 metros por segundo ao quadrado. Esse é o valor da aceleração centrípeta. E é voltada para o centro, né? Você pode se perguntar, por exemplo, professor, se a aceleração ela está sendo voltada para o centro, por que que a pedra ela não anda para o centro? Aí a mesma questão, quando você está girando com o seu coleguinha de mãos dadas, você está puxando o seu coleguinha, não está puxando? Por que que ele não vem na sua direção? Porque existe um giro, entendeu? Porque se você puxar o seu coleguinha com a mesma força, mas parado, aí ele vai na sua direção. Mas por você estar girando, entendeu? Aí existe essa dinâmica diferente. Essa aceleração, ela muda a velocidade? Muda. Ela muda não o valor da velocidade. Note, a velocidade gira com o valor constante. Qual que é o conceito de aceleração? Variação da velocidade, não é verdade? Então, mas nesse caso, o que da velocidade está sendo mudado? A direção. A velocidade ela vai mudando de direção. Essa mudança de direção que caracteriza a aceleração centrípeta. Então a velocidade ela pode mudar tanto de valor, né? No caso aqui, se você tem um carrinho e ele aumenta de velocidade, quer dizer que ele acelerou. Beleza, ele aumentou o valor, mas manteve a mesma direção, horizontal. Ou você pode mudar a direção da velocidade mantendo o mesmo valor. Então nesse caso, manter o mesmo valor, mas se você mudar a direção, também existe uma aceleração nesse caso, que é a aceleração centrípeta. Muito bem. Tá tranquilo? Agora são 10h45, né? Vocês querem uns minutinhos para descansar um pouco? Vamos descansar um pouquinho, né? Eu ficar falando aqui toda hora e a cabeça já vai ficando meio zonza, né? 3 minutinhos então pra gente descansar. Deixa eu pausar aqui. Bom, então vamos lá ao nosso último tópico. Transmissão do movimento. Professor, eu acho que essa parte é a parte mais importante, né, do estudo de movimento circular aqui para vocês. Por que que é importante? Porque é a parte que envolve mais a parte ali de mecânica, né? Então aqui vocês são técnicos de que mesmo? De agropecuária. E aí vocês vão mexer com algum tipo de equipamento ali e vai ser importante. Então muitas vezes você tem engrenagens, tem... agora quem pediu para tomar água lá? Pode ir lá que tomar água. Tem engrenagem conectada uma com a outra através dos dentes. Então uma engrenagem encaixa na outra e gira.
Isso daí é uma transmissão de movimento. Uma engrenagem movimenta a outra. Ou você tem uma correia que liga duas engrenagens, né? Qual que é o outro exemplo bem conhecido de vocês aqui? A bicicleta, né? Que tem a catraca e a corrente, né? Coroa e a catraca. A coroa e a catraca. Então nós vamos estudar isso, ó. Qual das opções abaixo dá maior número de voltas por pedalada? A, B, C, D ou E. Aí você vai observar, ó. O que você observa na bicicleta? Que a parte da frente é a catraca, né? Do pedal. E a de trás... Ah, então a da frente é a coroa. Então você observa, ó, a coroa é maior do que a catraca, coroa menor do que a catraca, coroa do mesmo tamanho da catraca. Por que a coroa é maior do que a catraca? Existe uma razão para isso. Tá? Nós vamos ver hoje por que a coroa é maior do que a catraca. Tudo isso com o que a gente aprendeu de movimento circular. Louco, né? Tá? Então vamos nessa. Deixa eu colocar um slide aqui em branco. Ó, quando você tem uma roda, outra roda, aí vamos colocar entre elas uma correia, uma corrente. Faz de conta que está esticado, né? Então uma corrente esticada, tá? Aqui nós temos um raio, vou chamar isso aqui de R1 e aqui 2, né? Temos um raio R2. Aqui nós temos um raio R1. Qual que é a parada disso aqui? A velocidade da correia é a mesma em todo o percurso. A velocidade da corrente é a mesma. Essa velocidade da corrente é o que? A velocidade linear. É a velocidade linear. É a velocidade tangencial. Então, tá? Vai ser a mesma velocidade. Durante todo o perímetro, a corrente vai apresentar a mesma velocidade. Concordam? Ou vocês acham que a corrente vai ser mais rápida aqui do que lá? Não tem sentido, porque a corrente ela fica esticada e ela vai girando com a mesma velocidade. Bom? Então, beleza. Então, a velocidade linear da roda 1 é igual à velocidade linear da roda 2. Opa! Velocidade linear. Nós sabemos a fórmula. Velocidade linear é igual ao raio vezes velocidade o quê? Angular. Então, o raio o raio vezes velocidade angular 1 é igual ao raio do 2 vezes a velocidade angular do 2. Ó, essa é uma primeira fórmula. Tá aí. Né? Tá aí. Outra maneira de escrever essa mesma fórmula. Se a gente for lembrar, velocidade angular. Ó, velocidade angular é igual ao quê? É o deslocamento angular dividido pelo tempo, né? Vamos considerar um giro. Um giro. Qual que é o tempo que se demora para dar um giro?
Esse tempo é chamado de período. Tá? Período. Qual que é o ângulo que se dá em um giro completo? 360 graus, né? 360 graus. Ou, se você preferir, 2π. Ok? Então, velocidade angular, você pode, de um giro, né? Você pode falar, velocidade angular, 2π, que é 360 graus, dividido pelo tempo t. 1 dividido pelo tempo é o quê? Frequência. Então você pode expressar a velocidade angular como sendo 2π vezes a frequência, né? Porque é o inverso do período, é a frequência. Logo, você pode reescrever aquela fórmula da seguinte maneira. Raio vezes 2π frequência de giro da primeira roda é igual ao raio da segunda roda vezes 2π a frequência de giro da segunda roda. O 2π cancela aqui com esse, e aí fica então, raio 1 vezes a frequência de 1 é igual ao raio 2 vezes a frequência da roda 2. Então essa é uma outra fórmula conhecida, né? Muito bem, né? Olha, geralmente se usa, né? Ou essa aqui ou essa aqui, né? Tá? Então, por que que a roda, a coroa é maior do que a catraca, né? Esse daqui que é a coroa? É maior. Então, essa aqui é a coroa. E aqui é a catraca. Pode apagar essa parte aqui? Vamos reescrever essas fórmulas usando os nomes coroa e catraca. Onde que tem um, é o quê? Coroa. Onde que tem dois, catraca. Então, o raio da coroa, vou colocar CO, né? Coroa vezes a frequência da coroa é igual ao raio da catraca vezes a frequência da catraca. Vamos fazer a divisão. Raio da coroa, vamos passar o raio da catraca para cá, dividindo. Raio da catraca é igual a frequência da catraca dividido pela frequência da coroa. Concordam? O que a gente fez? Passamos esse R aqui, ó, que está multiplicando, para cá, dividindo, né? E essa frequência da coroa para o outro lado o quê? Dividindo. Bom? Ó, se o raio da coroa, né? Vamos supor aqui. Por que é maior? A frequência da catraca, ó, um giro que você dá na coroa, cadê? Aqui, ó. Tem que olhar as frequências, né? Essa frequência aqui, ó, ela é maior do que 1. Essa frequência também será maior do que 1, tá? Quer dizer que um giro da coroa vai equivaler a mais giros da catraca. Vamos fazer exercícios para ficar melhor. A coleguinha vai agora, ó. Vamos dar um exemplo, ó. Se o raio da coroa vale... Quanto que é uma coroa? 10 centímetros? Vamos colocar aqui. 10 centímetros.
O da catraca, vamos colocar que vale quantos centímetros? 2? Vamos colocar que esse raio aqui vale 2 centímetros. Qual que vai ser a razão aí das frequências, né? Então fica 10 centímetros, né? Dividido por 2 centímetros é igual a quanto? 5, né? Então quer dizer que essa razão aqui, ó, vale 5. Ou seja, para cada volta na coroa, a catraca dá 5 voltas. Louco, né? Uma volta que a coroa dá, a catraca deu quantas? 5. Tá? É isso aí. Alguma dúvida? Pode falar, moçada. Eu repito, a explicação de boa. Tá beleza? Tá bom. Essa é a parte mais importante, porque aí vocês estão lá no meio do mato, lá no trator, lá, né? Consertar ali a roda, calcular o raio da roda ali, da engrenagem. Não sei se vocês vão fazer isso. Bom. Esse exercício aqui ele é bem completo. Vamos ver se vai dar tempo, né? Faltam 10 minutos. Vamos ver se a gente vai conseguir resolver ele nesses 10 minutos. Eu acho que não. Mas vamos tentar. Qualquer coisa, quando der 11h15, eu libero vocês. E a gente faz a próxima aula. Então vamos ler aqui a questão para a gente entender. Quando se dá uma pedalada na bicicleta acima, né, quando a coroa dá uma volta completa, qual é a distância que a bicicleta vai percorrer? Aí ele dá as medidas, né? Aí ele dá essas medidas aqui da bicicleta. E aí? Vamos lá. Então ele quer saber, quando você dá uma volta aqui na coroa, quantos metros que a bicicleta vai andar? Tem como calcular isso com o que a gente acabou de estudar? Tem. Tem como. E essa é uma questão interessante, né? Porque tem como verificar na prática. A gente pode trazer uma bicicleta e ficar brincando. Mas basicamente é o seguinte. Vamos ver aqui, ó, o raio da coroa, o raio da catraca e fazer aquelas relações que a gente viu. Quanto que vale o raio da coroa? Ó, se daqui até aqui vale quanto? 30. Então daqui até aqui vale quanto? 15, né? 15. Se daqui até aqui vale 10, a metade vai valer 5, né? Que é o raio. Beleza. Então nós vimos a formulazinha nossa, que é a seguinte, ó, o raio da coroa vezes a frequência da coroa é igual ao raio da catraca vezes a frequência da catraca, né? Então nós sabemos os raios. Então, vamos lá. Esse daqui eu sempre esqueço, é coroa, né? É coroa. Então vamos fazer a divisão. Vamos passar esse R para cá dividindo e essa frequência vai passar para lá também dividindo. Então fica raio da coroa
dividido pelo raio da catraca é igual à frequência da catraca dividido pela frequência da coroa, que é igual... Quanto que é o raio da coroa? 15, né? E o raio da catraca? 5. Então isso é igual a 3, né? Então o que isso quer dizer? Que a frequência da catraca é 3 vezes maior do que a frequência da coroa. Ou seja, se a coroa dá uma volta, a catraca dá 3 voltas. Tá? Então se aqui dá uma volta, a catraca vai dar quantas voltas? 3, né? Topperson. Aí agora que vem o detalhe. Como que a gente vai saber quanto que a bicicleta andou? A gente vai ter que calcular esse pneu aqui, ó. Aí que vai entrar essa medida aqui, ó. Quanto que vale o deslocamento linear? Ou seja, se eu pegar um pontinho aqui, depois de uma volta, aí ele vai fazer, a bicicleta vai andar. Aí vamos supor que o pneu da bicicleta, depois de uma volta, vai estar aqui, ó. Né? Ou seja, esse pontinho aqui, ele vai voltar a tocar o chão aqui, ó. Quanto que vale essa distância toda aqui? Né? Vai valer esse comprimento, né, todo aqui, vai valer 2π vezes o raio. Porque, ó, você tem o pneu da bicicleta. Aí você pegou, ó, a parte, você marcou a parte que toca o chão. Colocou uma fitinha vermelha. A bicicleta andou, aí a fitinha vermelha foi lá para cima, né? Aí quando a fitinha vermelha volta a tocar o chão, qual foi essa distância? Essa distância vale todo o comprimento do pneu, que é 2π vezes o raio. Ok? O comprimento completo do círculo vale 2π vezes o raio. Então vai ser isso. Mas como ele deu 3 voltas, então vai ter dado 3 vezes esse valor aqui. Então o valor ΔS, né? Esse valor aqui, o ΔS. Vou colocar a ΔS aqui, né? Vai. A distância total, vou colocar assim. A distância será 3 vezes, por que 3? Porque são 3 voltas. Porque, ó, quando a catraca, quando ela tem a mesma velocidade angular do pneu. Então, quando a catraca dá uma volta, o pneu também vai estar dando o quê? Uma volta. Porque elas giram juntas, né? Então, 3 vezes 2 vezes π vezes o raio, que é... Qual que é o raio da roda? Se aqui daqui é 80, daqui do meio até aqui é 40, né? 2π vezes o raio da roda. Ai, ai. É a fome. 3 vezes 2, 6, 6 vezes 3, 18, 18 vezes 40... 720. Isso daí em metros dá quanto? 7,2, né? Aí seria a letra C. Né? Aí sim. Porque é o raio da roda, né? Então, moçada, na aula que vem nós vamos fazer mais exercícios. Revejam a aula. E é isso, tá? Foi um prazer estar com os senhores. Bom almoço a todos. Alguém tem alguma dúvida?